Eu fui uma criança dos anos 90 e é lógico que fui muito fã de X-Men. Eu fui uma criança dos anos 90 e é claro, fiquei tão obcecado com os personagens que eu li tudo quanto foi gibi possível de X-Men depois. Eu fui uma criança dos anos 90 e é claro que até os filmes que os X-Men estão com a roupa de couro preta, eu fui assistir. Eu fui criança dos anos 90, então é claro que pra mim, os produtores do desenho original imitaram o Hermeto Pascoal pra fazer o tema de abertura. Eu fui uma criança dos anos 90 e é claro que eu tento imitar as trends de jovens nas redes sociais e sempre fica uma merda. Tá bom, gente, chega. Se ainda não ficou claro, hoje vamos tratar do novo desenho dos X-Men, X-Men 97, lançado lá no Disney+. Surpreendendo zero pessoas, porque a série de TV teve a produção anunciada faz alguns anos, surgiu este ano no serviço de streaming da Disney aquilo que muitos acreditam ser a redenção da Marvel, que anda bem ruim das pernas no quesito audiovisual. Quadrinhos também. Graças a Deus que fez essa aposta, mais acertou do que errou. Hoje a gente vai falar de X-Men 97, que conta com 10 episódios e muita coisa pra gente conversar. Continuando pouco tempo após o episódio final da série original, X-Men 97 vai trazer de volta a nossa equipe de mutantes favorita, vivendo agora em um mundo sem Professor Xavier, porém que aparenta estar bem mais aberto à população mutante. Mas só parece. Durante esse novo arco, nossos heróis vão do céu ao inferno com direito a país mutante sendo fundado, Magneto se tornando o líder dos X-Men, Ciclope tendo filho, Noturno se juntando à equipe e Xavier noivando em outra galáxia. Olá galera, gostaram da vinhetinha? Não? Que pena. Antes da gente começar a falar da série propriamente dita, eu só queria deixar claro que vão ter spoilers de todos os episódios e inclusive vão ter spoilers de algumas coisas que só aconteceram no quadrinho. Então se você tem algum problema com spoilers ou quiser pelo menos assistir a série inteira, não assista o vídeo ainda, assista a série, ou se você quiser pegar uma das sagas que tem a ver primeiro, lê com paciência. Depois você volta aqui que a gente vai conversar muito extensivamente sobre isso. Bom, estão avisados, temos spoiler, e agora sim vamos começar o vídeo. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje a gente vai falar bem longamente, bem pausadamente, então vamos pegando uma bebidinha aí, vão, sei lá, pegando um café, um suco, qualquer coisa e sentando num lugar confortável que a gente vai conversar bem extensivamente sobre X-Men 97, que foi uma continuação e meio que homenagem aos desenhos dos X-Men e da Marvel em geral lá nos anos 90. Então, vamos falar dos personagens, vamos falar do enredo que foi tratado, vamos falar das sagas nos quadrinhos. Então vai ter muito spoiler. Então a minha opinião é de que se você não quiser spoiler, quiser assistir por conta própria, saber primeiro o que aconteceu antes de vir discutir aqui o que achou da série, vai lá, assista e depois volta aqui pro vídeo pra gente conversar legal. Se você não tem problema com spoiler, vamos loguinho, que a gente tem muita coisa pra falar, como vocês podem ver aqui atrás. É basicamente um resumo de quadrinhos que vão ajudar a quem quiser relembrar e saber de onde foi que eles tiraram as inspirações pra esse arco de histórias aí dos 10 episódios do X-Men 97. É muita coisa e daqui a pouco eu vou mostrando um pouquinho, um por um, de cada capa de encadernado, porque já são encadernados, dessas sagas que vão desde o início dos anos 80 até o início dos anos 2000, para vocês terem noção. Então eles pegam coisas de locais bem diversos. Então vamos começar pelo o que eu achei da série como um todo, tá? Eu gostei bastante, eu acho que ela é boa quando ela tá como homenagem e como série propriamente dita. Ela tem uma linha narrativa interessante, onde você sempre quer saber o que vai acontecer no episódio seguinte, que já é uma coisa boa. E eu gostei da forma como ela é animada, então a animação dela é muito boa para as cenas de ação. Não tem tantas cenas de ação, mas quando tem, elas são sempre excelentes. O que eu não gostei foi que, diferente do que acontece, e talvez a gente um pouquinho mais lá pra frente comente mais isso, diferente do que acontecia no desenho original dos X-Men, você não tem tantos episódios standalone, vamos dizer assim, ou seja, aqueles episódios que não estão necessariamente em uma grande saga ou um grande arco de histórias. Ele se completa ali, tem a moralzinha dele, tem o início, meio e fim naquele mesmo episódio. Então você praticamente não tem isso. A única vez que você vai ter isso
Eu esqueci o nome do episódio, acho que é Morte em Vida 1. Que é... Você tem os primeiros 15 minutos do episódio, a Jubileu encontrando um videogame lá no dia do aniversário dela e sendo uma armadilha lá do Mojo, e aí ela tem que se salvar de lá. Então ali você tem um pouquinho disso. É a única vez. Todos os outros episódios vão necessariamente depender de um arco grande de histórias para poderem fazer o sentido verdadeiro. Nada contra, mas eu acho que eu gostava do jeito antigo. Eu entendo que isso nem é tanto uma questão de você se diferenciar do que era antes. É que a maioria das coisas que passam em serviço de streaming são assim. Séries, desenhos do Netflix, do Disney Plus no caso, elas são assim. Elas têm essa preocupação de ter uma história grande que vai fazer com que a pessoa fique ligada todos os episódios do início até o fim. Não tem nada que possa ser feito em relação a isso. Bom, continuando, eu queria primeiro falar personagem por personagem, então sim, vai demorar. Vamos primeiro falar quais personagens eu gostei, quais eu gostei mais e quais eu gostei menos. A gente vai começar com os que eu gostei e comparar também o design um pouquinho deles, tá? Tenho várias anotações aqui, inclusive. O personagem que eu acho que começou melhor sendo aproveitado foi o Ciclope. Ele era um personagem que era meio... assim, só tinha a parte mais chatinha dele, porque não era tão aprofundada a personalidade dele no desenho anterior. E nesse eles deram uma aprofundada pra mostrar a importância de ter um líder, assim, como o Ciclope, que se importa verdadeiramente com a equipe, com as pessoas que estão ali, com os outros X-Men. E que ele também não é de ferro, tem seus defeitos, etc. Então todo o arco dele envolvendo a Madeleine ficou muito bom. Ele com a Jean também ficou interessante. Às vezes era meio chatinho, porque estava acontecendo muita coisa grave e eles estavam nessa lenga-lenga deles que, enfim. É aquilo, né? Isso sempre foi um mote dos X-Men, você ter uma novelinha dentro de uma história de ficção científica. Eu acho que foi uma das coisas que fez os X-Men terem o sucesso que tem hoje. E aí você tinha essa novelinha deles, esse meio que triângulo amoroso estranhíssimo da Jean, a Madeleine, que é a clone da Jean, e do Ciclope. Então eu gostei bastante dele nessa série. Ele, em praticamente todos os episódios, ele vai ter uma importância como líder e como personagem. E ele vai ter o próprio arco de crescimento e vai ter os próprios dilemas também. A ideia de que ele queria poder deixar os X-Men ter uma vida normal, ter uma família normal, criar o filho dele, e não vai poder. Essa que é a realidade. Aí, a segunda melhor personagem pra mim nessa série, com certeza, foi a Vampira. A Vampira só não é a personagem mais legal, assim, nesse novo desenho, porque ela não me surpreendeu tanto, porque eu sempre gostei muito da Vampira. Como personagem, eu acho que os dilemas dela como super-heroína, que foram criados desde o início dela, sempre foram muito bons. E aqui eles estão sendo melhor aproveitados do que eram na saga clássica. Antes que a gente continue assim, sempre dizendo, tá melhor aqui, tá melhor lá, é bom a gente ter em mente que a saga clássica, né, o desenho dos anos 90 original, ele tinha um foco muito para crianças mesmo, que assistiam desenhos animados sábado de manhã nos Estados Unidos. É muito diferente do foco dessa série atual, que são adultos que têm nostalgia dos X-Men antigos, ou crianças que vão assistir com seus pais, que já gostam da Marvel, coisas assim. Alguém que já é fã dos estúdios Marvel hoje. Não é o mesmo público. E com isso você tem formas diferentes de tratar histórias, de tratar personagens e até de diálogos. Vamos conversar sobre isso mais tarde. No caso da Vampira, isso fez com que uma personagem que já é muito boa sempre, nos quadrinhos ela é boa, no desenho ela já era boa, ficasse ainda melhor, fosse capaz de fazer coisas mais interessantes ainda na trama. Então a Vampira está de parabéns. Só não está melhor que o Ciclope aqui na minha lista, pelo motivo de que não me surpreendeu tanto ela ter sido uma das personagens mais bem aproveitadas. Em terceiro está o que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos em geral, que é o Noturno. No início eu sabia que ele ia aparecer porque eu li uma outra propaganda, uma outra reportagem sobre o Revival, mas eu não queria saber muito, até pra não estragar minha experiência. Mas eu sabia que ele ia aparecer, eu não sabia que ele ia ter essa importância toda que ele vai construindo à medida que ele aparece. No desenho original, ele aparece, eu acho que em 3, 4 episódios. E como ele aparece pouco, o foco ali do Noturno, ele vai ser dessa ideia de você quebrar os traumas do passado, aceitar o perdão e
tentar encontrar quem você é atualmente. Então ele é sempre muito sério no desenho antigo. Aqui nesse novo desenho eles pegam aquilo e juntam com essa coisa mais legal, mais divertida, mais galera, mais pirata do Noturno. E o Noturno dos quadrinhos é uma mistura desses dois personagens. Então acabou ficando bom, casando perfeitamente. Eu gostei muito da forma como ele foi utilizado. As cenas dele são interessantes e são escritas de forma inteligente também. Então o Noturno, pra mim, tá lá em cima nesse novo desenho. Nada assim muito a acrescentar. Eu só achei que a forma como ele começou a utilizar as espadas poderia ter sido mais engraçada ou ter sido um flashback, sei lá. Enfim, são tantos personagens que eles têm que fazer coisa que não dá também pra ser aquilo muito elaborado pra todo mundo toda hora. Em quarto ficou o Gambit pra mim, gente. E assim, você já assistiu, viu o episódio final da aparição do Gambit, é uma coisa de louco. O episódio inteiro é muito bom, mas a forma como eles construíram o Gambit, vendo como ele era no início, que era o X-Men menos confiável, vamos dizer assim, tem até aquele momento em que o Bishop acha que ele vai ser o traidor dos mutantes, ou que vai... se não me engano, ele mata... Num dos futuros, o Bishop acha que ele mata o senador Kelly e por isso os mutantes se ferram. E aí ele volta no tempo pra matar o Gambit. Depois descobre que não é nada disso. E tem também o quiprocó dele lá com aquela liga de ladrões e liga de assassinos. Ele é da Liga dos Ladrões, que é rival da Liga dos Assassinos. Enfim, ele tem muita coisa, né? Muita bagagem. Então a forma como fizeram ele no momento que ele apareceu e a forma como foi a despedida dele, assim... Despedida, entre aspas, é a história de super-heróis. Sabemos que super-heróis dificilmente ficam mortos por muito tempo, mas esse não é o ponto. Então eu gostei bastante, ficou muito bom. Eu acho que o Gambit nunca me pareceu tão interessante, mesmo lendo quadrinhos, do que quanto nesse desenho. É a minha opinião pessoal. Então, continuando, agora a gente vai pra uns que eu não achei melhor nem pior. Ainda na lista dos que eu mais gostei, o Cable. O Cable, assim... Ele ficou... Em algumas coisas ele ficou melhor, porque ele ficou mais profundo, deu uma profundidade pro personagem que eles não deram anteriormente, porque eles não estavam trabalhando ainda o fato do Nathan ser filho do Scott e da Madeleine do futuro. Na série clássica, eu tô falando. Eles começam a trabalhar isso só agora, muitos anos depois. Então você tem essa nova visão desse personagem, que antes era só, tipo, quase que um Schwarzenegger do futuro. Só que aí ele perde um pouco disso. Então as poucas cenas de ação que tem do Cable eu não achei tão interessantes. Sendo que agora a gente tem uma animação fluida muito boa que permitiria ele ter umas cenas de ação incríveis. Então aí ficou meio que empatado. Você melhora a construção do personagem nessa parte emocional, mas na parte da ação ele fica meio sem graça, atira e tal, mas ele tá sempre em segundo plano nas cenas de ação. Outra que ficou pra mim nem melhor nem pior foi a Tempestade. Por quê? Apesar dela ter um arco só dela, o arco ele ficou muito... Não é só que ele ficou em segundo plano. Eles fizeram de uma forma que pareceu muito rápido tudo que aconteceu com ela, ao mesmo tempo que fez com que ela ficasse aparatada de tudo que tá acontecendo com os outros mutantes. E aí ficou meio... sabe? É uma história muito boa nos quadrinhos, e aí também está boa. Mas eu achei que a forma como eles dividiram não ficou tão interessante. Que foi o Morte em Vida 1 e 2. E do nada ela usar a roupa antiga dela. Não sei por que tiveram essa decisão. Vou daqui a pouco comentar designs, tá? E eu não sei, eu achei que ela tem bons momentos, mas ela não tem ela não tem uma participação tão importante como ela poderia, já que temos Tempestade como uma grande líder dos X-Men. Ela não é tão famosa como Ciclope como líder, mas é tão importante quanto. Então você não tem, por exemplo, uma disputa de liderança que ocorre mais ou menos nessa época que ela perde os poderes com Ciclope. Você não tem uma divisão da equipe mais lógica, você só vai ter isso nos últimos episódios, com a Tempestade liderando um grupo, o Ciclope liderando outro. Porém, ainda que a Tempestade está liderando outro grupo, você vê claramente que a história da Tempestade meio que acaba. Ela tá só cumprindo o papel dela de X-Men, e a história mesmo é protagonizada pela Jean e pelo Cable.
Aí fica difícil, né? Mas é isso, mas ela tá bem, assim, os poderes estão legais de ver e tal. Não ficou ruim, mas não ficou excelente como esses outros personagens que eu falei antes. Continuando, teve o Magneto, que vai surpreender vocês aí, talvez. Porque muita gente amou o Magneto nessa série. Eu gostei, mas, como eu disse, o foco no Magneto foi muito grande. E assim, se é pra contar a história do Magneto, dá pelo menos um episódio pro Magneto. E você tem alguns flashbacks, mas ele parecia que ficava o tempo todo na frente da história. E as coisas iam acontecendo no background. Eu não gostei tanto assim. E tanto que, pra mim, o melhor momento do Magneto, quando ele volta, que você tem o flashback dele, ele tá em coma. E os X-Men estão lá lutando. Se você pega a Genosha, por exemplo. E aí eu já vou entrar numa coisa das sagas que eu vou falar depois, mas eu vou entrar rápido. No É de Extinção, que é essa saga que tem a destruição de Genosha, o Magneto, ele... Como é que eu posso dizer? Ele tá meio que debilitado numa cadeira de rodas, e aí vem as sentinelas, mata todo mundo. A gente não tem essa visão toda dos personagens que a gente tem no desenho. Os X-Men não estão lá. Tem um outro X-Men lá, mas eles não estão como X-Men. Então você só sabe o que aconteceu. Os X-Men sabem o que aconteceu e depois vão lá catar os caquinhos. Então quando você tem aquilo tudo do Magneto, primeiro, grandes momentos do Magneto você vai ter. Que é o julgamento dele lá na ONU. A destruição de Genosha. Ele quando briga com o Wolverine, que tem a saga da atração fatal. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então você tem grandes momentos do Magneto o tempo todo. Então eu entendo que você, quando tá escrevendo, as pessoas que escreveram, tinha predileção por alguns personagens. Mas pelo meu amigo, tudo que eles podiam meter do Magneto, eles metiam. E aí os outros X-Men ficavam... Porque sim, o Magneto foi X-Men por um tempo aí nesse desenho. Não, os quadrinhos foi por muito mais tempo, tá? Mas isso não é o ponto. Bom, depois vem o Bishop. Sobre o Bishop, o que eu posso dizer? Ele às vezes acerta, às vezes ele some. Então eu achei até bem estranho no início que eles fizeram lá o Bishop aparecendo na abertura, né? No original ele não aparece na abertura assim, com o nome dele, né? E 3 episódios depois ele some. Oi? E depois o Cable vai ter uma importância muito maior e o nome dele não aparece no título em momento algum, tipo... Cara, não tem sentido. Pra mim não teve sentido. Continuando, a gente teve o... Eu tô lendo aqui. Continuando, a gente teve o Forge. O Forge, eu não sei se ele melhorou ou piorou, porque eu acho que ele só aparecia mesmo naquele episódio do X-Factor, que teve na série clássica, e ele não aparece fazendo muita coisa lá. Então a gente agora tá tendo sim um personagem de verdade. E eu achei bem condizente com a aparição dele nos quadrinhos. Eu gostei bastante, gostei do design dele. Então pra mim tá ótimo. Mas é aquilo, não melhorou porque ele não tinha o que melhorar nem piorar. Mas eu gostei. E aí o Fera, que assim, o Fera já é meio que aquele personagem que parece já ser completo. É difícil você criar arcos de desenvolvimento pra ele. Ele tem alguns, mas... e também por ele não ser um dos favoritos dos fãs, vamos dizer assim, não tem tanto interesse em fazer com que ele melhore, com que ele apareça mais, com que você tenha grandes arcos envolvendo ele. Ele vai ser aquele personagem que vai estar ali pra cumprir função, criar um equipamento, salvar a vida de alguém, fazer um insight. Na série clássica, no primeiro episódio ele é preso, ele só vai ser solto, se não me engano, lá pra segunda temporada. E aparece pouquíssimo. Então ele vai ser meio que um personagem plot device, por ele já ser um dos mais, vamos dizer assim, completos. Um dos personagens que já viveu bastante, já é muito inteligente e centrado. Bom, agora vamos aos personagens que eu não gostei, ou que eu menos gostei. Nenhum personagem tá ruim, tá? É o Morpho. O Morpho pra mim piorou. Morpheus. Como é que chamava aqui na dublagem? Enfim. Eu gostei deles terem usado o visual dele lá da Era do Apocalipse e tal, mas é aquilo, ele tem uma mudança drástica da série original pra atual, ele vira tipo um trickster piadista, total, na personalidade dele, enquanto antes ele tinha um toque muito maquiavélico envolvido.
que é totalmente retirado e eu não sei porquê. É como se fosse assim, eu tinha um trauma muito grande que fazia com que eu tivesse essas ideias ruins, fizesse coisas horríveis, e do nada passou e agora eu sou um fofo e querido. Não entendi. Achei que ele só serviu mesmo pra ser meio que um sidekick do Wolverine. E tá aí. E assim, pra quê o Wolverine precisaria de um sidekick agora, essa altura do campeonato, já que ele não vai fazer muita coisa. Inclusive, ele é o próximo da lista. Bom, o Wolverine, ele tá aqui não porque ele tá mal retratado, mas porque ele não faz quase nada na maioria dos episódios. Eu sei que a ideia era justamente você dar vazão a outros X-Men, em detrimento dos que apareciam mais, que no caso é o Wolverine, mas ele não tem arco de desenvolvimento nenhum, bem dizer, até o episódio, o penúltimo episódio, onde vai ter um grande desenvolvimento do personagem, que afeta bastante as histórias em quadrinhos a partir de então, que é quando ele perde o metal dentro do corpo, que isso deve ser tratado na segunda temporada. Mas tirando isso, ele só tá lá e tá reagindo e fazendo umas piadocas, e de vez em quando dá, põe ele pra lutar e tem até umas brigas interessantes. Mas é isso. Comparado com da saga clássica, comparado com os quadrinhos, é como se ele fosse um figurante, então ficou meio chato. E por último, dos que eu não gostei, foi o nosso conterrâneo Bebeto, né? O Sunspot, Mancha Solar, na versão brasileira. Eu assisti em inglês, então era engraçado ele de vez em quando jogar umas frasezinhas em português do Brasil. Algumas vezes ficava esquisitaço, algumas vezes ficava legal, é a vida. Mas o que eu não gostei dele primeiro foi a roupa. A roupa dele no início, até ele finalmente usar a roupa padrão, vamos dizer assim, que é a roupa genérica de X-Men lá pro fim. É uma roupa que parece muito moderna, parece muito de desenho atual, então não combinou em nada com o design dos outros X-Men. Inclusive da que mais está perto dele, que é da Jubileu, que é um dos designs mais anos 90 que você pode pensar. E outro personagem, outra coisa é que infelizmente ele é pra ser aquele personagem que tá ali meio que a contragosto. Então toda cena com ele vai estar sendo um pé no saco. É difícil você gostar de um personagem assim quando ele não é o foco, quando você tem 1 zilhão de outros personagens que são mais legais, que poderiam estar aparecendo, e você tá tendo que assistir o Mancha Solar lá enchendo a porcaria do saco. É isso. Ele tem um arco importante, mas que não é tão legal quanto dos outros, por justamente ele tá cumprindo um papel chato. Não tem o que fazer. A Jubileu, eu botei aqui no menos, que eu não gostei, porque, de novo, eu achei que ela tá sobrando a maior parte do tempo. A única função dela é ser um contraponto do Bebeto. É a vida, ela é a personagem mirim, e ela sempre foi assim. Só que quando você tem um episódio dela ficando adulta, você espera o quê? Que a parte do episódio que ela se toca que tá ficando adulta, tem que ter mais responsabilidade, tem aquela conversinha besta lá com o Magneto, que vão mudar um pouquinho a personalidade dela, mas não é o que ocorre. Ela continua igual até o fim. A única coisa que tem é que ela muda o uniforme dela pro uniforme mais próximo do atual. Muda o uniforme de todo mundo lá no fim da série, inclusive. Bom, continuando, tem a Jean e a Madeleine, que eu não botei nem que ela tá melhor nem que tá pior. Eu achei uma grande interrogação. Eu achei que eles queriam usar muito a personagem, mas não sabia exatamente como usar de umas formas tão interessantes. Então às vezes ela tá legal, às vezes ela tá lá, sei lá, muito estranha. Eu achei que uma das soluções do episódio final é ela virando... Não virando, porque ela não vira totalmente, mas ela tendo o poder da Fênix lá dentro. E pareceu ter sido uma coisa muito jogada. Aliás, a própria história da Madeleine acabou parecendo muito jogada. Ficou muito curta. E é uma saga nos quadrinhos que ela é longa, ela é extensa. E aí você tem o impacto de ter uma Jean trocada pela Madeleine, mas é um impacto que é meio que, com muitas aspas, remediado logo, porque no episódio quase que seguinte, né, na aparição da Madeleine, depois que a Jean destroca de volta com ela morre. Então é um conflito que dura tipo segundos. Claro que na cabeça dos personagens dura mais tempo, mas pra gente não ficou tão interessante, pelo menos pra mim. Bom, continuando.
Continuando, a gente fala rapidamente dos designs novos. Eles são bem diferentes se você para pra analisar bem, ainda que é óbvio que eles têm imitado a lógica do anterior, as roupas, etc. O design dos personagens é diferente. Bizarramente, eu achei que o design dos personagens masculinos todos ficaram melhores. E os dos personagens femininas todos ficaram piores mesmo. Cara, eu acho que o pior de todos pra mim foi o da Jean. Eu realmente criticava quando eles botaram aquele amarelo tonalidade de pele nela. Porque ficou a mesma tonalidade da pele da personagem, né? E às vezes parecia que ela tava andando pelada, então eu ficava esquisitíssimo. Vendo agora o amarelão ovo nela, como eles fizeram nessa nova série, nossa, mas aquele amarelo meio voltado pro bege é muito melhor. Nossa, a personagem parecia o design dela muito mais elegante. A nova Jean tá muito estranha. Não gostei realmente da nova roupa. Não é uma nova roupa, é pra ser a mesma roupa, só que agora corrigido, né? Feito da forma certa a cor. Dessa vez é engraçado porque nos quadrinhos é um amarelão mesmo. Mas nos quadrinhos é aquilo, nem tudo que funciona no quadrinho vai funcionar no desenho. E isso pra mim, claro que isso é tudo aqui agora, é opinião completamente pessoal. Não tem nenhuma racionalidade, não tem nada científico, nem... Você pode discutir à vontade. Mas pra mim o maior exemplo disso foi a Tempestade. Nos quadrinhos eu acho aquela roupa branca dela a coisa mais feia do mundo, que ela usou durante a série inteira dos anos 90 e no início dessa nova série. E eu sempre gostei muito mais da roupa preta que ela usa a partir da metade, né, quando ela recupera os poderes nessa nova temporada. Cara, no desenho ficou o oposto. A branca é muito melhor do que a preta. E aí eu pensei assim, será que é porque nos quadrinhos a branca fica parecendo uma mancha muito grande que ocupa espaço, enquanto a preta meio que combina melhor com o ambiente? Enquanto no desenho você tem a movimentação e aí uma capa branca chama a atenção na hora da movimentação e a preta não chama a atenção. Porque ela, de novo, ela mescla no ambiente, então não fica aquela asa legal. Eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu culpo que a movimentação, o desenho é o movimento. E os quadrinhos são imagens estáticas, faz com que em um a branca seja melhor e outro a roupa preta seja melhor. Sobre o design da personagem, ela vai ter um defeito que todas as personagens femininas tiveram, eu acho que com exceção da Jubileu. Teve um pouco, mas no dela não ficou tanto. Que é o fato de que no desenho original, eu vou ver se eu consigo botar umas imagens juntas. No original você vai ver que as personagens femininas elas têm um rosto mais arredondado. A Tempestade, a Jean e a Vampira principalmente têm um rosto mais redondinho. No novo desenho elas têm um rosto muito mais triangular. É uma questão de design, de estilo dos novos desenhistas, né? Dessa nova empresa que tá fazendo os episódios. Que é muito diferente do anterior, até porque se passaram 30 anos, né? Mais ou menos uns 30 anos do original, 20 anos. Então, óbvio que não seriam as mesmas coisas. Então, às vezes funciona, às vezes não. No caso delas, ficou muito triangular. A Vampira tem umas cenas que com o batom ela fica parecendo, sei lá, a filha do Coringa. E no original não, ela era rosto redondo, uma boca carnuda. Então, eu achei que o design das mulheres tá melhor do antigo e o dos homens tá melhor agora. Por exemplo, o Ciclope tá bem legal, ele parece um boneco de ação. O Wolverine com a roupa antiga, anterior a essa que ele usa nos episódios finais, tá muito bom. O Morpheus ficou bom. O Fera tá bom. O Noturno pra mim ficou perfeito. Então, eu não sei porquê, mas rolou isso aí. Qual o melhor e qual é o pior? Difícil dizer, porque como eu falei, é meio comparar coisas muito diferentes, porque são artistas que estão, além de serem artistas diferentes, estão vivendo em épocas diferentes. Então é uma comparação que vai do seu gosto mesmo, qual você gosta mais. Em geral, os homens estão mais magros nesse nova versão e as mulheres estão com o rosto mais triangular. Eu acho que essas são as principais diferenças, assim, no design mesmo. Isso, sabem quem vocês percebem? Sabe quando tem a aparição lá, o cameo da Mary Jane e do Peter Parker? Compara eles com a versão anterior e tu vai ver que o Peter tá muito mais magro e a Mary Jane tá com o rosto bem menos redondo. Bom, sobre design é isso. E agora a gente vai demorar porque a gente vai falar das partes que eu achei que me irritaram um pouco.
Bom, a primeira eu comentei rapidamente que foi a falta de episódios individuais que tinha muito nos X-Men, ainda que você tivesse alguns episódios que eram grandes sagas. Por exemplo, tem uma temporada que eu acho, posso estar errado, que é a terceira da saga do desenho original, que é a saga da Fênix e da Fênix Negra. Então você tem 2 ou 3 no máximo episódios individuais e 6 episódios de saga da Fênix e 6 da saga da Fênix Negra, que são sagas diferentes. E assim, foi uma temporada que pra mim foi a mais cansativa, ainda que eu ache essas duas sagas, assim, top 5 talvez até, sagas dos X-Men e top 10 sagas de quadrinhos em geral. Mas eu prefiro pequenos arcos, ainda que você tenha um arco principal acontecendo no background com episódios individuais. Mas é uma questão totalmente de gosto. Só que eu queria que eles fizessem pelo menos um ou outro, porque senão fica muito série de Netflix, sabe? É uma questão de gosto mesmo. Eu entendo que para a geração atual e até para a forma como se vende as séries hoje em dia, eu penso em fazer um vídeo sobre isso, faz mais sentido dessa forma que eles fizeram. Mas para histórias de super-heróis, às vezes ter histórias pequenas onde você entende como o super-herói se coloca naquele mundo fictício são importantes também, e eu senti um pouco de falta disso. Outra coisa é... assim, o Capitão América tá uma droga. Nossa, porque o Capitão América tem uma participação interessante no desenho original por causa de um episódio que tem o flashback do Wolverine na guerra, e ele tá tipo 200 mil vezes melhor naquele desenho do que agora. Todos os diálogos dele são chatos. É isso, os cameos, mas em geral eu gostei muito de todas as aparições especiais, todas foram legais e foram interessantes, não atrapalharam e ao mesmo tempo que foi uma homenagenzinha bacana. Bom, agora um problema que também vai ser meio polêmico. Pra mim foi a má utilização dos vilões mutantes. Você praticamente não tem nenhum vilão mutante aparecendo, com exceção do... O Sinistro não é mutante, ele só usa parte mutante. Então o Magneto tá mais herói do que vilão na maior parte do tempo. E quem mais? Só? Só. Os outros vilões todos vão ser ou humanos, como o Trask, né? Ou vão ser... O Bastion, eu não sei se ele é considerado mutante, ele é mais sentinela do que qualquer outra coisa. E... só. Os outros vilões vão ser o Mojo, que não é mutante, ele é um alienígena. Você tem a Deathbird, que também é alienígena. Quem mais, meu Deus? Um monte de sentinela o tempo todo e o Bastion. Não aguentava mais ver sentinela. Aí você tem os Amigos da Humanidade, eu não sei se eles ainda estão com esse nome, eles botaram outro nome, que são aqueles humanos lá, extremistas antimutantes. Aí você tem quem mais de vilão? O Senhor Sinistro, né? Que ele também não é mutante. Basicamente não tem... e o Adversário. Não posso esquecer do Adversário. O Adversário que basicamente só vai aparecer pra tentar a tempestade aqui nesse desenho. Nos quadrinhos ele é um vilão que só aparece, eu acho que em uma saga, mas é uma saga muito longa, então ficou esquisito aqui a aparição dele. Ficou boa, mas esquisita. Ele também não é um mutante, eu acho. Eu não lembro muito, porque faz muito tempo, tipo, uma década, que eu li essa história, mas se eu não me engano, ele é um vilão inspirado não sei se na religião ou na mitologia da tribo, uma tribo, né, originária lá dos Estados Unidos, que inspirou a criação do Forge. Então tem toda uma mitologia por trás desse personagem, desse vilão. Ele é um vilão místico mesmo, tá? Então é isso. Não tem vilão mutante praticamente nessa temporada. E eu achei isso meio paia. O Apocalipse, de vez em quando, ele dá as caras na abertura, mas assim, ele não faz exatamente nada. Ele não aparece, né? Só vai aparecer no episódio finalzão. Então eu acho que foi uma coisa meio boba se você parar pra pensar que todas as aberturas você vai ter o Magneto do lado, o Xavier do outro, os X-Men indo pra lutinha e os vilões lá diversos também indo pra lutinha. Eles até tiveram a ideia de corrigir, que tinha alguns vilões que mal apareciam
no desenho, eram só personagens de fundo, e trocaram pela Lady Deathstrike e pela Emma Frost, que são vilãs de verdade mesmo no desenho passado. Aparecem, tem falas, tem importância. Bom, gente, nesse segmento aqui a gente vai falar das sagas que foram utilizadas, mais ou menos, e como eu achei da utilização delas. Primeiro, um disclaimer rápido. As sagas não foram utilizadas, vamos dizer assim, de forma extensiva. Isso quer dizer que nenhuma foi retratada completamente fiel ou mais próximo possível da fidelidade, como foi a saga da Fênix e da Fênix Negra lá nos anos 90. Dito isso, algumas sagas apareceram mais, outras sagas apareceram menos. Porém, algumas só foi usada uma pincelada delas para ligar uma coisa a outra. Então você vai ter aqui desde histórias, como eu já citei anteriormente, lá dos anos 80 até histórias do início dos anos 2000, para vocês terem noção da amplitude da coisa. Eu vou listar elas aqui e algumas eu vou dizer se é dar uma opiniãozinha do que eles usaram e do que eu não gostei. Vou tentar ser breve, tá? Essa discussão ela é bem mais profunda, dava pra fazer um vídeo pra cada saga de forma foi utilizada. Essas foram as que eu detectei, inclusive, tem isso também, gente. Se vocês acharem que eles usaram alguma coisa que eu não citei aqui, só escrever aqui embaixo. Bom, a gente começa com o julgamento do Magneto, que não é uma saga propriamente dita, mas ela vai incluir diversas histórias. E ela começa de uma forma diferente, porque ela não começa com o Magneto simplesmente se rendendo. Ele faz algumas coisas erradas, mas é como defesa, pelo menos é como a história aponta. E ele é perseguido pelos Vingadores por isso. E aí tem meio que um conflito, X-Men e Vingadores, vamos prender ou não. A gente não vai confiar que eles vão ter o julgamento justo, porque eles são contra os humanos, etc. Até que ele é confrontado pelo Capitão América, e durante esse confronto ele consegue um equipamento que ele já tinha, inspirado no cérebro do Professor Xavier, pra ler a mente dos outros. E aí ele tenta ler a mente do Capitão América, que o Capitão América diz que existem sim humanos que não odeiam mutantes e que seriam capazes de fazer um julgamento justo. Ele não acredita, lê a mente do Capitão América, e quando ele lê, vê que realmente o Capitão América não tem preconceito nenhum de... preconceito genético, eu acho que seria o termo utilizado aí no desenho. E aí ele aceita se entregar e tem o julgamento lá na ONU. E aí acontece parecido com o desenho. Qual é a diferença? A diferença é que nos quadrinhos você tem a participação de 2 personagens que não apareceram ainda no desenho. E eu posso estar errado, mas eu acho que eles não apareceram ainda em... como é que eu digo? Em adaptação nenhuma fora dos quadrinhos dos X-Men, que são os irmãos da Fenrir Limitada. É uma empresa, sei lá. Enfim, uma corporação maligna. Eles não são personagens muito interessantes. A única coisa que eu achava legal deles foi uma vez que eles lutaram com a vampira, e a vampira chamava ele de Fungos Limitada, porque ela não lembrava o nome, enfim. São 2 irmãos que usam roupas parecidas, loiros, um louro e uma loura, que soltam raio pelas mãos. Eu nem lembro se eles são mutantes ou não, tá? Enfim, eles não aparecem, aí quem ataca lá durante o conflito, quem ataca o Magneto são os amigos da humanidade, sei lá, aquele povo lá extremista. E o cara que atira na Tempestade pra tirar os poderes dela. Aí depois dele atirar na Tempestade e tirar os poderes dela, que é algo que acontece nos quadrinhos, mas não daquela forma, você tem o Morte em Vida, que é essa saga, justamente. Essa é uma saga que vai correndo meio que em paralelo ao que acontece com os X-Men nos quadrinhos. Vão acontecendo outras histórias enquanto a Tempestade tá lá tentando recuperar os poderes dela, e o Forge tá se sentindo culpado porque ele é o responsável, e meio que eles vão se apaixonando. Isso é retratado de forma muito rápida, porque a Tempestade tem umas histórias interessantíssimas enquanto ela tá sem poderes. Ela, além dela ter tudo isso que aconteceu, do relacionamento dela com o Forge, dela viajar ao mundo, alguns locais do mundo, e redescobrir a humanidade dela. Humanidade no sentido, tá, de como ela se vê em relação às outras pessoas. Ela tem um momento que ela acha que ela é inútil pros X-Men, e aí ela tenta se firmar, dizer assim, não é porque eu não tenho poderes que todo o treinamento que eu tive como X-Men não é útil, eu posso ser uma grande líder. E aí tem a luta dela épica lá com o Ciclope, que o Ciclope tem mesmo com poderes e acaba apanhando. E é isso. Então tem bons momentos que não chegaram lá do Morte em Vida. O Morte em Vida acaba, entre aspas, com a luta com o adversário, mas como eu disse, você tem a queda dos mutantes, que acontece durante a Tempestade não ter seus poderes, e
começa com ela sem os poderes e no finalzão, quando você tem... Primeiro você tem a pincelada no desenho do Massacre dos Mutantes. E o que tem de pincelada nisso? Os Morlocks que aparecem morrendo em Genosha morrem... Eu não lembro se eles morrem ou se eles só são atacados brutalmente. Mas, enfim, eles são atacados brutalmente nos esgotos mesmo. Pelos Carrascos, que são vilões dos X-Men. E nessa época a Tempestade está sem poderes. E aí eles morrem durante o ataque de Genosha. Pra trazer essa pincelada do Massacre de Mutantes. O Massacre de Mutantes leva à queda dos mutantes, onde você tem a participação do Apocalipse, fazendo grandes safadezas, vamos dizer assim. E trazendo bastante problema para a comunidade de super-heróis em geral, inclusive Capitão América, Demolidor. E você tem o ataque do adversário. E a luta contra o adversário faz com que a Tempestade tenha um momento de se reconectar com os poderes dela. E aí aparecer lá na cidade, acho que é em Dallas, que acontece a luta contra o adversário. E os poderes dela voltam e aí os X-Men meio que dão uma sumida. E isso vai desembocar naquela saga que eles estão lá na Austrália, no interior da Austrália. X-Men acontece muitas coisas. E aí tem, depois do meio que o Morte em Vida vai acontecer, claro, de formas separadas. Você tem o Inferno. Essa aqui foi o que mais me chocou. Eu vou mostrar pra vocês aí as capas dos encadernados, ou seja, cada encadernado deve ter mais ou menos de 5 a 7 gibis dentro. Então vocês vão ver que essa saga do Inferno, que é quando a Madeleine se descobre uma vilã, além dela ter todas essas partes, a Madeleine já era uma personagem que aparecia muito nos X-Men bem antes disso. Então é uma coisa que tá totalmente enxaboada. Não quer dizer que o episódio não foi bom. O episódio foi bem legal. Mas assim, não mostrou quase nada da saga principal. É a vida. Aí depois tem o Ed Extinção, finalmente. O Ed Extinção, ele tá totalmente diferente. E pra mim foi um daqueles momentos em que a adaptação superou em milhões de vezes a saga original. Na saga original, como eu já citei aqui no vídeo, os X-Men não aparecem diretamente na hora do massacre. Eles vão investigar e aí eles descobrem quem é, pegam a pessoa e tem todas as repercussões. Enfim, várias coisas vão acontecendo a partir disso. Mas durante o Ed Extinção, estão só as pessoas que estão morando em Genosha. Magneto, Emma Frost e os outros mutantes. A maioria vai ser morta. E você tem alguns episódios bem interessantes nos quadrinhos, em diversos quadrinhos, onde alguns dos X-Men vão lá ver se conseguem achar algum sobrevivente, que é quando a Emma Frost é achada. Você tem um diálogo bem legal entre o Professor Xavier e a Tempestade, onde eles se perguntam se fantasmas existem, se aquele lugar é assombrado. E aí você tem duas pessoas muito antigas, assim, almas antigas, não que a Tempestade seja velha da idade do professor, mas você tem duas almas antigas e que se tornaram sábias por causa disso, por tudo que elas passaram, tendo uma conversa sobre uma coisa tão forte assim, que é um genocídio populacional. Todo genocídio é populacional. Então é um diálogo muito bom que não poderia ser feito porque o Professor Xavier estava no espaço e a Tempestade ainda estava se recuperando dos poderes, que é algo que já nos quadrinhos tinha acontecido uns 15 a 20 anos antes. Enfim, continuando, você tem finalmente Operação Tolerância Zero, que acaba meio que sendo, pelo Bastion ser o vilão da temporada, fica parecendo que tudo é tirado dessa saga, o que não é verdade. Mas o suco dela é bem legal, o que tiraram dela é bem legal. Eu gostei bastante. E é uma saga lá dos anos 90, então a gente sabe que sagas dos anos 90 é assim. Um negócio bom, outro negócio bom pra um monte de chatice que você fala, meu Deus, quem desenhou isso? Então vamos passar rapidinho. Gostei da forma que foi adaptada, ainda que, é claro, bem modificada, não tinha o que fazer. Aí você tem duas que eu achei interessante. Eles meio que deram uma mistureba aí, que é o Gênese Mutante. O Gênese Mutante é bem importante para os X-Men, porque é aquela mini saga que acontece quando o Jim Lee faz aquela capa icônica tal do X-Men número 1. Você tem a revista dos X-Men zerada, você tem a X-Men número 1 e tem aquela capa, não sei se vocês já viram, é muito famosa, se vocês pesquisarem aí, X-Men Jim Lee vai aparecer, que tá assim de lado na horizontal. Aí o Magneto tá com o rosto aqui e tem vários X-Men se aproximando dele assim, em posição de luta. É uma capa que, assim, é homenageada até hoje nos quadrinhos. E eu não sei se ele é o quadrinho de super-herói mais vendido do mundo, mas
se eu não me engano, já chegou a número 1, né, dessa saga, vendeu mais de 1 milhão de cópias, que é algo impensável para os quadrinhos de super-heróis americanos até hoje. Enfim. E aí nessa saga você tem o Magneto fazendo bobices, porém no final ele salva os X-Men. E é dado como morto a primeira vez, tá? Em Genosha ele também é dado como morto. Pegaram várias vezes que o Magneto foi dado como morto e juntaram numa vez só. Depois você tem algumas histórias e aí você tem a Atração Fatal. Que é essa saga que acaba não, porque acontece algumas coisinhas depois, mas que você tem uma grande repercussão, que é o Magneto tirando os ossos do Wolverine. O que acontece na Atração Fatal? No Gênesis Mutante, o Magneto ele tem esses acólitos que os X-Men derrotam, que são esses caras que veem o Magneto como um grande salvador da raça mutante. E aí tem o asteroide M, pipipipopopó. E o Magneto quase causa o asteroide M cair, como meio que acontece no desenho. Só que aí no final ele salva os X-Men e meio que dá a entender que eles se sacrificam e morrem lá. Os acólitos ficam muito pé da vida. Eles vão se reunindo e aí eles começam a fazer uns atos terroristas assim muito pesados. Pesados assim no nível... todos os humanos têm que morrer e crianças com síndrome de Down têm que morrer mais rápido porque a genética delas é ainda mais podre do que dos humanos, que não são tão maravilhosos como o Homo Superior. É o nível dos acólitos do Magneto sem o Magneto pra dar direção pra eles. E aí tem uma luta bem pesada com várias equipes dos X-Men e que vai desembocar no Professor Xavier ficando tão puto, mas tão puto, que ele pega um exoesqueleto Shi'ar pra poder andar e fala: hoje a gente vai dar cabo do Magneto, hoje a gente vai quebrar ele na porrada. Todo mundo fica: calma, Xavier. Não, a gente vai quebrar o filho da mãe na porrada, porque ele já foi de todos. E aí você tem esse grande conflito que é bem parecido com o que acontece no desenho. Você vai ter essa junção, portanto, das coisas acontecendo. Sem os acólitos. Os acólitos aparecem na saga original do desenho, que também tem o quê? Inspirado no Gênesis Mutante. Nem tanto em Atração Fatal, mas mais no Gênesis Mutante. E eles aparecem no original, aqui eles nem aparecem. Enfim, né? E por fim você tem o Ed Extinção, que por incrível que pareça é a última, entre aspas, porque você tem pinceladas de várias sagas dos X-Men. Por exemplo, você tem o Met Gala, eu adoro falar isso, lá do Clube do Inferno, que inspira a festa que vai ter lá em Genosha, por exemplo, que não acontece nos quadrinhos antigos. Vai acontecer aqui pros anos 2010, por exemplo, que os X-Men usam roupas chiques, etc. E os mutantes são meio que considerados celebridades. Isso é uma pincelada que vai dando até a hora que tem a confusão em Genosha. Porque depois de tudo que os X-Men sofreram, os mutantes em geral, eles vão sendo vistos como aquela minoria legal. Tipo, como é legal ser mutante. Mas eu sofro, mas na verdade eu sou o futuro. Eu até tenho amigos mutantes, etc. Então eles vão virando meio que artigo de luxo. E aí isso desemboca no Met Gala lá do Clube do Inferno. Eu não gosto muito das sagas atuais, mas cada um na sua. Então você tem pinceladas disso. A última grande saga que vai ser utilizada é a de Extinção, que é onde acontece a destruição de Genosha. Essa saga ela tá bem utilizada porque, como eu disse, ela ficou mais interessante no desenho, porém ela tá bem descaracterizada. A principal vilã de Ed Extinção vai ser a Cassandra Nova, que pelos trailers vai ser uma das vilãs principais do Wolverine e Deadpool filme. Talvez por isso eles não quiseram nem pincelar a mulher lá. E ela é tipo que um fantasma psíquico que nasce com o Xavier. E ela é tão poderosa quanto o Xavier acha que matou ela no útero, presta atenção. E aí ela volta, ela é abortada, e os pedacinhos dela vão se formando no esgoto até ela ressurgir, e ela diz que ela quer matar todos os mutantes porque ela, sei lá, ela não gosta de mutante, talvez por causa do Xavier, enfim. É uma história meio viajada, mas eu gostava na época. É o Grant Morrison, né, gente? Então, é como eu disse, algumas sagas foram muito bem utilizadas, outras mais ou menos, e outras algumas pinceladas que tiveram que botar de qualquer jeito porque queriam trazer mais um drama. Bom, gente, agora a gente vai para a parte final, que é a minha conclusão. O que eu achei desse novo desenho dos X-Men? Eu gostei muito, eu me diverti muito, eu esperava pra assistir toda quarta-feira. Porém, aqui eu quero fazer um parênteses. Eu acho que a fanbase dos X-Men é uma chatice tóxica dos infernos.
uma das coisas que mais me irritava, e eu não sei se isso acontece com outras fanbases, mas assim, era quarta-feira, não pega no Instagram, não pega no Twitter, não pega no X, não pega em qualquer rede social que você tenha, porque esses fãs já vão estar quarta-feira, 10 da manhã, cheio de spoiler, de meme, de foto do episódio, de comentário, e você vai estar na M porque você tá o dia todo ocupado. Você não tem como, você é um adulto, você não tem como ficar 6 da manhã esperando dar o desenho lá na Disney Plus. Você vai assistir de noite. Eu assisti em geral lá pras 8 ou 9 horas da noite, quando eu assistia no mesmo dia, porque às vezes não dava, eu assistia no dia seguinte. E assim, eu não podia usar a porcaria da rede social enquanto eu não chegasse em casa e assistisse. Porque senão eles davam tudo que era spoiler, participação especial. Você entendia pelas fotos do que acontecia. Pelo amor de Deus, gente, bora ter um mínimo de respeito. Até no YouTube vinha thumb, assim. Eu via o meu canal, e aí nos relacionados de um vídeo do meu canal tava lá alguma coisa dos X-Men, porque eu já tinha falado de quadrinhos. E já era dizendo assim, sei lá, Genosha, tudo que aconteceu, e aí todo mundo morto. Graças a Deus eu me segurei o máximo possível, mas eu já imaginava que isso fosse acontecer, porque eu já tinha lido de Extinção e todas essas coisas. Mas é isso. Chato. Ai, quem morreu, quem não morreu. Outra coisa ruim, que assim, de novo, coisas do nosso tempo. Você tem aqui um torture porn muito grande, que é aquilo de que um personagem, quanto mais ele sofre, mais legal ele é. Então toda hora você vai ter um personagem quase morto, um personagem querendo estar morto, um personagem morrendo, todo episódio. E assim, chega uma hora que fica cansativo, porque é sempre agora tudo acabou, voltamos. Agora tudo acabou, voltamos. Agora tudo... Ai. Todo episódio é essa coisa de você torturar os personagens o máximo possível pra ter resposta emocional. E outra coisa que, assim, me irritou, não porque eu acho engraçado, mas eu achei esquisito, porque de todos os personagens, eu não esperaria que o fucking Magneto ia ser vítima de uma sexualização tão pesada, porque pra mim o personagem foi completamente sexualizado. Eu não sou contra sexualização de personagem de nenhum tipo, seja homem, mulher, mutante, humano, furry, não binário, enfim, coloque o personagem que você quiser aí. Mas ficou estranho, porque isso não acontecia com os outros personagens, só com o Magneto, e justamente com o Magneto, que é tipo, a maior parte do tempo o personagem mais velho. Sei lá, cara, alguém lá era muito... Desculpa falar, mas tinha fetiche no personagem do Magneto, e qualquer oportunidade que ele tinha pra sexualizar o personagem, ele botava. Não tem explicação, eu não quero muito falar sobre isso, mas ficou estranho. Eu achei que não combinou tão bem. Tirando isso, uma série ótima, uma continuação muito boa, no geral quase só acerta, poucas coisas que eu acharia que deveriam ter sido feitas diferentes. Cada semana eu queria saber o que ia acontecer no dia seguinte, e eu achei que elevou os personagens, e talvez seja uma das melhores coisas que a Marvel produziu no audiovisual. Vamos ainda ver as temporadas seguintes, se eles vão segurar o rojão ou se vão deixar a peteca cair. Eu tô apostando que eles vão deixar a peteca cair, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o que eu acho que vão acontecer nas temporadas seguintes de X-Men 97. Ia ser legal se eles começassem a chamar de, tipo, a próxima temporada de X-Men 98, a próxima 99. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se você gostou do canal, do vídeo, gosta de X-Men, você assistiu X-Men, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve, curta e, por favor, compartilha por aí pra ver se esse canal cresce. Obrigado e até o próximo vídeo.